Capítulo 31. Minha casa então. Quando eu por fim encontro uma casa, é um chalé, um quartinho com paredes caiadas e piso polido, contendo 4 cadeiras pintadas e uma mesa, um relógio, um armário com 2 ou 3 pratos e travessas, e um conjunto de louça para o chá. No andar de cima, um quarto com as mesmas dimensões da cozinha, com uma cama e uma cômoda de pinho, pequena, mas grande demais para as poucas roupas que tenho, embora a bondade dos meus gentis e generosos amigos tenha aumentado seu número com um modesto estoque de itens necessários. É noite, já liberei do serviço, com a recompensa de uma laranja, a pequena órfã que me ajuda. Estou sentada sozinha junto à lareira. Hoje pela manhã, a escola abriu. Tinha 20 alunas. Só 3 delas sabem ler. Nenhuma sabe escrever ou fazer contas. Várias sabem tricotar. Algumas costuram um pouco. Falam com o sotaque carregado da região. No momento, eu e elas estamos com dificuldades em nos entender. Algumas têm péssimas maneiras, são grosseiras, intratáveis, bem como ignorantes, mas outras são dóceis, com vontade de aprender e demonstram uma disposição que me agrada. Não posso esquecer que essas camponesas mal vestidas são de carne e osso, tanto quanto os herdeiros da mais requintada genealogia, e que os germes da excelência inata, da inteligência e dos sentimentos refinados habitam seu coração, tanto quanto o coração dos nascidos em berço de ouro. Minha tarefa será desenvolver esses germes. Certamente encontrarei alguma felicidade em sua realização. Não espero muito prazer da vida que se abre diante de mim, mas ela há de me trazer sem dúvida se eu orientar minha mente e me esforçar como devido o bastante para viver o dia a dia. Se eu estava alegre, tranquila e contente durante as horas que passei na simples e humilde sala de aula esta manhã e esta tarde, a fim de não mentir para mim mesma, devo responder: não, senti-me consternada até certo ponto. Senti-me sim, idiota que sou. Senti-me degradada. Imaginava ter dado um passo que me afundava em vez de me elevar na escala da existência social. Fiquei muito desanimada com a ignorância, a pobreza e a rusticidade de tudo que eu ouvi e vi ao meu redor, mas não posso me detestar e desprezar demais por esses sentimentos. Sei que estão errados. Esse já é um grande passo. Tentarei superá-los. Amanhã, imagino, já vou conseguir controlá-los um pouco melhor. Em algumas semanas, talvez já estejam bem enfraquecidos. Em alguns meses, é possível que a felicidade de ver progresso e uma mudança positiva em minhas alunas
Substitua essa repulsa pela satisfação. Enquanto isso, preciso me fazer uma pergunta: o que é melhor? Ter-me rendido à tentação, dado ouvidos à paixão, deixado de fazer um esforço doloroso, deixado de lutar, ter afundado naquela armadilha de seda, adormecido sobre as flores que a cobriam, acordado no clima do sul, em meio aos luxos de uma vila agradável, estar agora vivendo na França como amante do Sr. Rochester, inebriada com o seu amor pela metade do meu tempo, pois ele teria, assim, ele teria me amado bastante por algum tempo. Ele de fato me amava. Ninguém jamais poderá me amar tanto outra vez. Jamais voltarei a conhecer a doce homenagem feita à beleza, à juventude e à graça, pois jamais voltarei a ter esse encanto para outra pessoa. Ele tinha afeto e orgulho de mim, o que nenhum outro homem jamais terá. Mas o que são estes devaneios, o que estou dizendo, e acima de tudo, sentindo? O que é melhor, pergunto-me, ser uma escrava num paraíso de todos em Marseille, tomada pela febre do ilusório enlevo num momento, sufocando com as mais amargas lágrimas de remorso e da vergonha no seguinte, ou ser uma professora de aldeia, livre e honesta, no recanto de uma montanha varrida pela brisa, no coração saudável da Inglaterra? Sim, sinto que estava certa quando me mantive fiel aos princípios e à lei, e desprezei e esmaguei os insanos impulsos de um momento desmedido. Deus me guiou a fazer uma escolha acertada. Agradeço a sua providência pela orientação. Tendo trazido a este ponto as minhas reflexões do fim do dia, levantei-me, fui até a porta e contemplei o pôr do sol de meados do outono e os campos tranquilos perto do meu chalé, que com a escola ficava a quase 1 quilômetro do povoado. Os pássaros cantavam essa última melodia. O ar estava ameno, o orvalho era um bálsamo. Enquanto olhava, senti-me feliz e fiquei surpresa ao perceber, depois de pouco tempo, que chorava. E por quê? Pelo destino que me carregara para longe do meu Senhor. Porque não voltaria a vê-lo, pela desesperada tristeza e fúria fatal, consequências da minha partida, que talvez agora o estivesse desviando do caminho da correção, desviando demais para qualquer esperança de restauração mais adiante. Diante desse pensamento, desviei o rosto do belo céu do fim do dia e do solitário vale de Mortem. Digo solitário, pois na parte que me era visível não havia qualquer construção aparente, exceto a igreja e o presbitério, parcialmente ocultos pelas árvores, e bem mais distante o telhado do vale de Hall, onde o Sr. Oliver e sua filha viviam. Cobrindo os olhos, apoiei a cabeça na moldura de pedra de minha porta.
mas logo um leve ruído junto à portinhola que marcava o limite entre o meu pequeno jardim e o campo mais adiante me fez erguer os olhos. Um cachorro, o velho Carlo, o pointer do Sr. Weavers, como vi num instante, empurrava o portão com o focinho e o próprio Saint John se apoiava nele com os braços cruzados, o senho franzido, o olhar circunspecto, quase parecendo descontente, fixo em mim. Pedi-lhe que entrasse. Não posso ficar. Só vim trazer um pequeno pacote que minhas irmãs deixaram para a senhorita. Acho que contém uma caixa de pintura, lápis e papel. Aproximei-me para recebê-lo. Era um presente bem-vindo. Ele examinou meu rosto com austeridade. Pareceu-me quando me aproximei. Os vestígios das lágrimas eram sem dúvida visíveis. Achou seu primeiro dia de trabalho mais difícil do que esperava? Ele perguntou. Não, pelo contrário, acho que com o tempo vou me dar muito bem com minhas alunas, mas talvez suas acomodações, sua casinha e seus móveis tenham desapontado suas expectativas. São, na verdade, bastante modestos, mas, interrompi, minha casinha é limpa e protegida das intempéries. Minha mobília é suficiente e adequada. Tudo o que vejo aqui me faz sentir gratidão, não desalento. Não sou, em absoluto, uma tola e sensualista, a ponto de lamentar a falta de um tapete, de um sofá de prataria. Além disso, há 5 semanas eu não tinha nada. Era uma pária, uma mendiga, uma andarilha. Agora tenho conhecidos, uma casa, trabalho. Admiro-me com a bondade de Deus, a generosidade dos amigos, a magnanimidade do meu destino. Não me queixo, mas se sente oprimida pela solidão? A casinha aí atrás é escura e vazia. Mal tive tempo de desfrutar de uma sensação de tranquilidade, muito menos de ficar impaciente com a solidão. Muito bem, espero que se sinta tão bem quanto expressa. De todo modo, o seu bom senso vai dizer que ainda é muito cedo para ceder aos receios vacilantes da esposa de Ló, o que deixou para trás antes que eu a visse. Claro que desconheço, mas aconselho-a a resistir firmemente a qualquer tentação que pudesse incliná-la a olhar para trás. Mantenha o seu presente curso estável, pelo menos por alguns meses. É o que pretendo fazer, respondi. Saint John continuou. É difícil controlar o funcionamento das inclinações e modificar as tendências da natureza, mas pode ser feito. Sei por experiência própria. Deus nos deu, em certa medida, o poder de criar nosso próprio destino, e quando nossas energias parecem exigir um sustento que não tem como obter, quando nossa vontade se vê atraída por um caminho que não conseguimos seguir,
Não precisamos nem morrer de fome, nem nos imobilizar no desespero. Só o que temos que fazer é buscar outro alimento para a mente, tão forte quanto a comida proibida que ela ansiava em provar, e talvez mais puro, e abrir para os pés corajosos uma estrada tão direta e ampla quanto aquela que a fortuna bloqueou diante de nós, ainda que mais acidentada. Há 1 ano, eu próprio estava profundamente infeliz, porque eu acreditava ter cometido um erro ao ingressar no ministério. Suas tarefas imutáveis me cansavam mortalmente. Eu ansiava pela vida mais ativa do mundo, pelo trabalho mais excitante de uma carreira literária, pelo destino de um artista, autor, orador, qualquer coisa menos um pastor. Sim, o coração de um político, de um soldado, de um entusiasta da glória, de um amante famoso, de alguém que cobiça o poder. Bate debaixo da minha sobrepeliz de cura. Refleti, minha vida estava tão miserável que precisava ser modificada, ou eu morreria. Depois de uma temporada de escuridão e luta, fez-se a luz, e o alívio chegou. Minha existência limitada abriu-se e subi a uma planície sem fim. Meus poderes receberam do céu um chamado para reunir todas as suas forças, abrir as asas e subir para além das fronteiras visíveis. Deus tem uma tarefa para mim e para cumpri-la. Para desempenhá-la bem, talento e força, coragem e eloquência são as melhores qualidades do soldado, do estadista e do orador. Eram todas necessárias, pois todas elas existem no bom missionário. Missionário foi o que decidi ser. Daquele momento em diante, meu estado de espírito mudou. Os grilhões se dissolveram e caíram de todas as minhas faculdades, sem deixar nenhuma marca do cativeiro além do incômodo ferimento que só o tempo pode curar. Meu pai, na verdade, opunha-se a essa determinação, mas desde sua morte já não tenho mais um obstáculo legítimo contra o qual lutar. Alguns assuntos resolvidos, um sucessor para a morte encontrado, um ou outro nó dos sentimentos desfeito ou cortado, um último conflito com a fraqueza humana que sei que hei de sobrepujar, porque jurei que vou sobrepujar e troco a Europa pelo Oriente. Ele disse isso com sua voz peculiar, baixa, mas ainda assim enfática. Olhava quando terminou de falar, não para mim, mas para o sol poente, que eu também fitava. Tanto ele quanto eu estávamos de costa para o caminho que levava ao campo, para lá da portinhola. Não ouvimos os passos na trilha tomada pelo mato. A água que corria no vale era o único ruído sossegado daquele momento natural. Então, que nos sobressaltássemos quando uma voz alegre, doce como um sino de prata, exclamou:
Boa noite, senhor Weavers. Boa noite, velho Carlo. Seu cachorro reconhece mais depressa os amigos do que o senhor. Ele aprumou as orelhas e balançou a cauda quando eu me aproximava pelo campo, e o senhor tem as costas voltadas para mim agora. Era, na verdade, embora o senhor Weavers tivesse se sobressaltado ao ouvir essas primeiras notas daquelas palavras melodiosas, como se um relâmpago tivesse saído de uma nuvem acima de sua cabeça. Ainda estava, ao fim da última frase, na mesma posição em que a recém-chegada o surpreendera. O braço apoiado na portinhola, o rosto voltado para o oeste. Virou-se por fim, com calculada deliberação. Uma visão, era o que me parecia, tinha surgido ao seu lado. Ali estava, a um passo dele, um ser vestindo o mais puro branco, uma forma jovem, graciosa, robusta, mas de contornos delicados, e quando após se abaixar para acariciar Carlo, ergueu a cabeça e jogou para trás um comprido véu. Surgiu um rosto de beleza perfeita. Beleza perfeita é uma expressão forte, mas não a retiro nem a qualifico. Os traços mais graciosos que o clima temperado de Albion jamais moldou. Os tons mais puros de rosa e lírio que os ventos úmidos e os céus vaporosos geraram e abrigaram justificam nesse caso o termo. Não havia encanto que lhe faltasse, não havia um defeito perceptível. A moça tinha traços regulares e delicados, os olhos com formato e cor iguais aos que vemos em belos retratos, grandes, escuros e cheios. Os longos e escuros cílios que circundavam belos olhos com tão delicada fascinação. A sobrancelha desenhada que confere tanta clareza. A testa branca e lisa, que acrescenta tanto repouso à beleza mais vivaz do matiz e do fulgor. A face oval, fresca e lisa, os lábios também, frescos, corados, saudáveis com formato gracioso, os dentes alinhados e brilhantes, sem uma falha, o pequeno queixo com uma covinha, o ornamento de tranças abundantes e fartas, detalhe que, somados, formam o ideal de beleza. Em poucas palavras, eram inteiramente seus. Eu me maravilhava enquanto olhava para a bela criatura. Admirava com todo o meu coração. A natureza certamente a criara de maneira parcial, e abrindo mão de sua habitual avareza de madrasta, ao distribuir dons, presenteara aquela predileta sua com uma generosidade de grande benfeitora. O que pensava St. John Weavers daquele anjo terrestre? Eu, naturalmente, me fazia essa pergunta enquanto o observava virar-se e olhar para ela. E também, naturalmente, busquei uma resposta em seu rosto.
Ele já afastara o olhar daquele peri e fitava um humilde tufo de margaridas que crescia junto à portinhola. Uma noite adorável, mais tarde demais para você estar fora de casa sozinha, disse ele, enquanto esmagava as flores cor de neve com o pé. Ah, eu acabei de chegar de S. Ela disse o nome de uma cidade grande a uns 30 quilômetros de distância. Está tarde. Papai me contou que você abriu sua escola e que a nova professora tinha chegado. Então só coloquei o chapéu depois do chá e corri pelo vale para vê-la. É ela? Indagou apontando para mim. É, disse Saint John. Você acha que vai gostar de Morten? Ela me perguntou com uma direta e ingênua simplicidade no tom e na forma agradável, ainda que infantil. Espero que sim, tenho muitos motivos para gostar. Suas alunas são tão dedicadas quanto esperava? Bastante. Gosta de sua casa? Gosto muito. Eu a mobiliei direito? Perfeitamente, na verdade. E Alice Wood foi uma boa escolha como ajudante? Uma ótima escolha. Ela aprende depressa e é muito prestativa. Esta, pensei, é a senhorita Oliver, a herdeira, favorecida ao que parece com as dádivas da fortuna, bem como com as da natureza. Que feliz combinação de planetas terá presidido seu nascimento? Virei ajudá-la a dar as aulas às vezes, ela acrescentou. Será uma novidade para mim visitá-la de vez em quando, e eu gosto de novidades. Senhor Weavers, eu me diverti tanto em minha visita a S. Noite passada, ou melhor, hoje de manhã. Dancei até às 2 horas. O regimento número está lotado ali desde os tumultos, e os oficiais são os homens mais agradáveis do mundo. Deixaram todos os jovens amoladores de facas e vendedores de tesouras para trás. Pareceu-me que o lábio inferior do Sr. Saint John se curvou para fora, e o lábio superior recuou por um momento. Sua boca certamente parecia bastante tensionada, e seu queixo incomumente rígido e quadrado, enquanto a moça sorridente lhe transmitia aquela informação. Ele ergueu os olhos das margaridas e se virou para ela. Um olhar sério, penetrante e expressivo. Ela respondeu com uma segunda risada. As risadas combinavam bem com sua juventude, seu tom de rosa, suas covinhas, seus olhos brilhantes. Enquanto ele continuava parado, mudo e circunspecto, ela mais uma vez se abaixou para acariciar Carlo. O pobre Carlo me adora, disse ela. Ele não fica sério e distante como os amigos. Se pudesse falar, não estaria calado. Enquanto ela acariciava a cabeça do cachorro, curvando-se com uma graça inata diante do seu jovem e austero dono, vi um brilho subir ao rosto desse dono. Vi seus olhos solenes se derreterem como fogo súbito
e reluzirem com uma emoção que não encontrava resistência. Assim, corado e entusiasmado, ele parecia um homem quase tão belo quanto ela era uma bela mulher. Seu peito se inflou uma vez, como se seu grande coração, cansado de uma contrição despótica, tivesse se expandido contra sua vontade e dado um salto vigoroso em busca da liberdade. Ele o refreou, acho, como um cavaleiro resoluto teria refreado um cavalo empinando. Não respondeu com palavras, nem com movimentos, aos delicados avanços que eram feitos em sua direção. Papai diz que você agora já não vem mais nos visitar, continuou a senhorita Oliver, erguendo os olhos. Tornou-se um estranho em Valley Hall. Ele está sozinho esta noite e não se sente muito bem. Pode voltar comigo e lhe fazer uma visita? Não é uma hora apropriada para me intrometer na casa do Sr. Oliver, respondeu St. John. Não é uma hora apropriada, mas eu declaro que é. Esta é a hora em que papai mais deseja companhia, quando o trabalho já terminou e ele não tem nenhuma atividade para ocupá-lo. Ora, Sr. Weavers, venha, por favor. Por que está tão tímido, tão melancólico? Ela preencheu o hiato que o silêncio dele deixou com uma resposta. Estou esquecendo, ela exclamou, sacudindo a bela cabeça de cabelos cacheados, como se escandalizada consigo mesma. Sou tão boba e insensível, peço desculpas. Fugiu da minha memória, que tem bons motivos para não estar disposto a se juntar ao meu falatório. Diana e Mary o deixaram, e Moor House está fechada, e você tão solitário. Tenho pena de você. Venha ver o papai. Esta noite não, senhorita Rosamond. Esta noite não. O Sr. St. John falou quase como um automato. Só ele sabia o esforço que a recusa lhe custava. Bem, se está assim tão decidido, vou deixá-lo, pois não quero ficar fora mais tempo. O orvalho começa a cair. Boa noite. Ela estendeu a mão, ele mal a tocou. Boa noite, ele exclamou, a voz baixa e profunda feito um eco. Ela virou as costas, mas depois de um momento se voltou para ele outra vez. Sente-se bem? Ela perguntou. A pergunta fazia sentido. O rosto dele estava tão branco quanto seu vestido. Bastante bem, ele anunciou com uma mensura. Deixou o portão. Ela seguiu numa direção, ele na outra. Ela se virou 2 vezes para olhar para ele, enquanto saltitava feito uma fada pelo campo. Ele, enquanto o atravessava firme, não se voltou nenhuma vez. Esse espetáculo do sofrimento e do sacrifício de outra pessoa tirou meus pensamentos da meditação exclusiva sobre os meus. Diana Weavers dissera que seu irmão era inexorável como a morte. Não tinha exagerado.